por esse dia, por essa noite, pela nossa aula. Que o Senhor nos ajude, nos capacite, nos dê entendimento daquilo que será falado aqui e que possamos crescer juntos, Senhor, dentro desse conhecimento sobre a história da tua igreja, dos teus servos. Possamos tirar ensinamentos, Senhor, valores aqui para as nossas vidas. Obrigado por tudo, Pai Santo, e perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém e amém, Pai. Bendito é teu nome. Irmãos, na aula passada, nós falamos sobre as nações luteranas e, em especial, as nações escandinavas, Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca, e, e assim um pouquinho também da Alemanha. E deu para entender que a reforma, principalmente na região da Escandinávia, foi muito próximo de uma reforma política em si, com interesses políticos, do que uma reforma partindo de um trabalho missionário, de criação de frentes de trabalho, da evangelização em massa do povo. É algo assim que foge um pouco do nosso entendimento, né? Uma conversão ao protestantismo imediata, rápida, e enfim, depois, em pouco tempo, toda a população já está submetida ao luteranismo. Então, foge um pouco do nosso compreendimento, né? Porque até então nós temos a nossa prática de evangelizar, que é uma ordem de Cristo, de discipular, de batizar, e ter uma nação, ter um povo, um grupo de pessoas sendo convertidos, assim, meio que soa estranho a palavra, né? É interessante, é um pouco diferente, né? Foi falado também da soberania de Deus em permitir esse tipo de reforma nesses países. E quis o Senhor que fosse assim, né? E, enfim, a verdade é que esses países tiveram uma história muito interessante com o luteranismo, e isso moldou a nação, cada uma delas, e trazendo essa cosmovisão de vida para os seus cidadãos e tal. Enfim, né? O luteranismo ele foi muito importante para o desenvolvimento evangélico nesses países e para o desenvolvimento humano. Falamos também a respeito do liberalismo teológico, a questão das práticas incomuns à Bíblia, à exegese bíblica, e como essas igrejas foram perdendo essa identidade da reforma através de um humanismo, né, muito forte. E isso causou divisões também nas igrejas estatais. Posteriormente falamos que hoje essas nações elas permitem outras organizações religiosas cristãs, né, a conversão de pessoas do luteranismo para outras igrejas, que até pouco tempo não era assim. Pouco tempo, falo de séculos 18, 19, enfim, século 19, com mais propriedade a se dizer. Pois bem, as nações aí luteranas vai ficar um pouquinho no stand-by. Partimos para as nações calvinistas, né? As nações calvinistas, e está aqui no texto, entende-se por nações calvinistas as que abraçaram a fé reformada e os ensinos de João Calvino. Esses dois sociólogos citados aqui, o Max Weber e o Ernst Gellner, eles analisaram a teoria, as consequências práticas dessa doutrina e chegaram à conclusão que os resultados são paradoxais, principalmente, irmãos, na questão da teoria de Max Weber, qual ele tece uma crítica muito forte sobre o puritanismo, chega até a fazer
uma analogia a um sistema ditatorial, um sistema muito rígido, mas falando de desenvolvimento no sentido de mercado, de capitalismo, ele atribui ao calvinismo esse despertar, por se dizer, das pessoas poderem, então, sair daquela mentalidade de miséria, de pobreza, bem inserida na Europa medieval, né, como se fosse uma virtude de Deus, uma virtude, perdão, dos homens para com Deus. Então, esses dois sociólogos, quando eles falam em resultados paradoxais, é porque tem muita coisa que eles consideram positivas para o mundo hoje e até para o mundo amanhã, né? E muitas coisas que eles acharam que foram extremismo, tá? Isso era a concepção deles. E a ótica, e posso dizer também a ética, né? A ótica seria a questão da visão, mas a ética também, que é o caráter, aquilo que se formou dentro desses calvinistas, cidadãos calvinistas, é bem interessante. Porque, ó, era mais ou menos isso aqui. Sendo um bom cristão, trabalhando muito, seguindo sempre todos os princípios bíblicos, então aqui, ó, o trabalho elencado com o princípio bíblico, né? O calvinista faz tudo para a glória de Deus. Com essa cosmovisão por meio do trabalho, a sociedade se desenvolveu economicamente, fazendo com que houvesse uma ligação com o capitalismo. Se você imaginar como era a aristocracia naquela época, ainda aquela visão feudal, mesmo que já toda fragmentada, isso é algo muito novo para as pessoas que perderam há mais de 1000 anos atrás aquele princípio aqui na Europa, né? Lá na Europa, esse princípio de mercado, de trabalho e tal, o feudalismo ele acabou com isso. Ele vai colocar como ele vai colocar como os únicos beneficiados desse sistema a parte alta do sistema feudal. O capitalismo agora ele renasce nesse sentido, né? Não é mais mercantilista apenas. Ele vem com a questão de propriedade, de conquistar, de comprar, de obter, de ter direitos, posses. E isso tudo vai ser moldado, e essa é o ponto-chave do calvinismo em qualquer lugar do mundo até hoje, para a glória de Deus. Por meio do trabalho, o calvinista, aplicando os princípios bíblicos, ele faz tudo para a glória de Deus. Isso aqui é muito interessante. Me caiu aqui. E podemos entender, até citei na aula passada, não sei se os irmãos irão concordar comigo, quando o calvinista ele exerce a sua profissão para a glória de Deus. Quando ele, e nós iremos ver aqui abaixo, quando ele tem os recursos financeiros e usa esses recursos para a glória de Deus também, né? E, e como usar recursos para a glória de Deus? Quando você trabalha e você traz a provisão para sua família e você tem a oportunidade, a chance de ajudar uma pessoa, principalmente um irmão na fé, que precisa de um apoio, e depois, né, qualquer outro ser humano também. Isso é usar para a glória de Deus, estender as mãos, estar na frente de trabalhos, ajudar missionários, ajudar na igreja local, também é para a glória de Deus. Então, o calvinista ele não se limita a nada. Tudo que ele faz ou deve ser feito, né, para a glória de Deus. Esse é o espírito de vida do calvinista. Os holandeses, os escoceses, os americanos, nós podemos deixar aqui bem claro para nós, irmãos, que são as três nações que mais absorveram o calvinismo, tá? E isso faz parte
tão na raiz desse povo, né? Principalmente nos Estados Unidos, que recebe um número muito interessante de colonos calvinistas, provenientes aí da Holanda, da Inglaterra, da Escócia. E esse grupo cria uma nação, né? Vão criar uma nação, vão estabelecer uma nova nação dentro dessa perspectiva calvinista. Nós podemos, de uma forma bem clara, entender que a maioria da nação, bem no primórdio ali da construção desse novo território, né, era calvinista, eram calvinistas. O sul, não muito, mas a parte norte dos Estados Unidos era muito calvinista. E foi a parte mais influente, para se dizer, né? Tinham uma fama de serem sovinhas, aqui sovinas, né? Que seria mão fechada, alguma coisa assim, pouco generosos, interessados apenas no dinheiro. Isso aqui era, por se dizer, quando você olha para uma pessoa e vê que ela tem muito dinheiro, mas ela não gasta muito. Isso é um princípio calvinista também, né? E era uma característica muito forte na vida desses irmãos. Está escrito aqui, ó, essas características são na vida moderna quase um dado adquirido em qualquer cultura, mas nos tempos da Reforma Protestante, o calvinismo terá instruído uma nova e revolucionária forma de relação com a riqueza. Ocorre que o uso dos ideais calvinistas para alavancar da sociedade capitalista é equivocadamente relacionada a ideais capitalistas intrínsecos ao calvinismo. Calvino, em sua obra, afirma que a riqueza não tem razão de ser senão para poder ajudar os que necessitam. E critica a avareza ao dizer que o fruto do trabalho só é digno se útil ao próximo. Né? Aqui na ópera que ele tem esse trabalho, diz assim: da mão de Deus tem tu que possuis, tu, porém, deverias usar de humildade para com aqueles que padecem necessidade. És rico, isso não é para o teu bel prazer. Deve a caridade faltar por isso? Deve ela diminuir? Não está ela acima de todas as questões do mundo? Não é ela o vínculo da perfeição? Aqui nós também temos um comentário dele, né? Condena o profeta a estes ladrões e assaltantes que lhe parecia deterem o poder de oprimir a gente pobre e o pequeno trabalhador, uma vez que eram eles que tinham grande abundância de trigos e grãos. É o mesmo como se cortasse a garganta dos pobres quando os fazem assim sofrer. Então, terminando aqui, deixa eu voltar para vocês, e já vou abrir aqui o espaço para a gente debater. Nossa hora está voando. Irmãos, fica evidente que o calvinismo ele traz essa concepção de vida de você ter que trabalhar. O calvinismo, ele glorifica a Deus também pelo trabalho. O trabalho que era tido como algo, como uma maldição na vida da pessoa. A etimologia da palavra trabalho né? Algo como se fosse uma sessão de tortura. Daqui a pouco o Eduardo já vai falar, já até levantou a mão. Mas trabalhar para a glória de Deus é saber que você vai granjear, construir, planejar, e qualquer coisa que você for fazer vai ser para a glória dele. Então, o calvinismo ele sempre tratou o trabalho como algo muito especial na vida do cristão. Ele combate aquele espírito de miséria no sentido de ensinamento de franciscano e de outras coisas que tinha uma interpretação também muito, muito estranha. Com isso, ele quer tirar o povo dessa zona de conforto, na miséria, né? Zona de conforto miserável. As pessoas estavam contentes com aquela vida mais ou menos que estavam vivendo. E ele vai começar a questionar as pessoas. Você é um eleito de Deus? Parafraseando, tá, irmão? Isso aqui. Se você não glorifica a Deus também no seu trabalho, na sua vida, na sua família, isso não traz características de uma eleição, né?
Irmão Eduardo, fale para nós, meu irmão. É só uma dúvida, na verdade, uma curiosidade. Eu sempre ouço falar sobre esse ponto, inclusive nas nossas escolas, no ensino médio, os professores ensinam isso, que o capitalismo, né, essa visão equivocada, como está escrito aqui, relacionando o capitalismo a ideais capitalistas intrínsecos ao calvinismo, né? Essa ideia equivocada surge, sabe me dizer, professor, quando é que essa ideia surge, quando é que eles começam a falar e ensinar sobre isso? Ela vai surgir quando a maioria das pessoas em países da Alemanha, aí entra a questão do luteranismo, mas ele entra também, porque nas obras de Max Weber ele cita o Lutero e também o luteranismo. Mas quando, principalmente os grupos calvinistas, na Holanda, eles se tornam o grupo mais desenvolvido financeiramente, banqueiros, mercadores. Na Suíça, a mesma coisa. Então, vamos colocar em poucas palavras, a nata da sociedade era calvinista. E eles, por exemplo, na Holanda, eles irão partir para o mercantilismo. A Holanda se torna praticamente um império calvinista, porque nasce a Companhia das Índias Ocidentais e Orientais, aonde eles irão atrás de riquezas, tanto nas Américas, como também em partes da Ásia, e isso só vai enriquecendo ainda mais esse povo. Nós temos uma obra na Dere Reformati, que até é usada na especialização, que ele fala um pouquinho sobre esse período de renovação, por se dizer, calvinista na Holanda, quando as pessoas começaram a se deixar levar pela luxúria, algo que o calvinismo já vinha combatendo, né? E então, com essa prosperidade, Eduardo, as pessoas começaram a atentar para o movimento calvinista, identificar que eles eram praticamente os mais beneficiados nesse novo estilo de vida que surgia na Europa. E daí eles irão trazer a, essa alcunha de capitalismo proveniente do calvinismo, porque se você tem a maioria dos banqueiros calvinistas, a maioria dos mercadores calvinistas, a maioria dos políticos calvinistas, príncipes calvinistas, é óbvio que eles irão fazer essa rotulação equivocada, porque esse tipo de calvinismo exploratório, calvinismo não, capitalismo, tá? Exploratório e sistêmico no sentido bancário, não tem nada a ver com o que Calvino ensinou. A única coisa que Calvino, em poucas palavras, o ensinamento dele é que você tem que trabalhar para sustentar a sua família. Está falando para o homem, né? Para o homem, o provedor da família. E tirar aquela ideia de mendigança, que qualquer coisa a pessoa que já estava mendigando, e desenvolver e correr atrás e não quer dizer que você seria rico, próspero, milionário no sentido assim, mas a característica de um eleito é que a palavra de Deus se cumpre na vida dele. E é impossível, né, que um eleito proveniente nesse sentido de trabalhar, de buscar o Senhor, ele ficará entregue à miséria. Nós passamos por problemas e dificuldades financeiras, mas o Senhor, ele sempre dá uma luz, uma forma de você poder trabalhar, granjear, se qualificar. Isso é proveniente do espírito calvinista, por se dizer. Então, essa alcunha vem nesse período, Eduardo. Nós podemos colocar aí, principalmente lá para os anos de 1567, subindo mais um pouco, é que isso vai ficar mais visível, porque aí aumenta o número de calvinistas poderosos, né? Conforme nós estudamos o movimento puritano e pietista, a maioria dos puritanos a maioria, assim, esse sentido era um número pequeno
na Câmara, mas eles eram os mais poderosos. Então, olhar para um calvinista naquela época era para olhar como um homem muito rico e um homem muito fechado, no sentido de não esbanjar luxo, tá? Um homem muito rico, mas muito simples. Isso era o calvinismo, o calvinista antigo, tá? Aquele calvinista antigo. Não sei se deu para o irmão entender mais ou menos. Sim. Então, o calvinismo, eu posso pensar que ele ia em contrapartida, no sentido oposto dos franciscanos, né? Com certeza ele ia. Eu vou falar uma coisa para você. E quero usar até de gatilho aqui, algo que é muito próximo do calvinismo hoje é mais ou menos a estrutura capitalista da Alemanha. Se você estudar como que a economia da Alemanha ela se estruturou pós-guerra, porque a Alemanha ela vai ter que indenizar a maioria dos países afetados ali pelo nazismo, ela vai ter que, o Rodrigo já vai falar também, ela vai ter que indenizar os próprios judeus, ela vai ter que indenizar os Estados Unidos da América, enfim, ela está praticamente endividada até o topo. E outra coisa, está destruída. Então, ela precisa se reestruturar. O modelo econômico alemão, ele não é um modelo econômico do capitalismo americano, por se dizer. Esse capitalismo neoliberal, ele não afeta a Alemanha. A Alemanha não conseguiria sobressair com aquele capitalismo americano, né? Então, ela vai criar uma estrutura capitalista muito próximo e parecida com o que era o calvinismo daquela época. Por quê? Ela tem a questão do mercado, do trabalho e da proteção da propriedade privada, e isso volta, né, pós-nazismo, questão da propriedade privada, e a questão da segurança social também. Né? A segurança social na Alemanha ela vai ser um fator muito preponderante para que o capitalismo ele não deixe a mercê um povo que está totalmente quebrado, né? Destruído economicamente. Diga, Rodrigo. Pastor, fazendo um paralelo aí com o que o senhor disse, na opinião do senhor, por que as pessoas hoje rejeitam assim a forma do calvinismo? As igrejas hoje assim elas têm uma certa repulsa em relação ao calvinismo, na sua opinião, pastor? Tá falando, seu microfone tá ligado, desculpa. Bom, Rodrigo, primeiramente pela falta de conhecimento, e quando surge o conhecimento, há o estereótipo. A pessoa hoje olha para o calvinismo como algo muito duas formas, difícil de entender. Segundo, como se fosse diabólico, tá? Maquiavélico. Porque a maioria dessas pessoas foram disciplinadas que a teologia calvinista é algo maléfico, algo que, como que alguém pode ser salvo, como que alguém é salvo para sempre, não sei o que. Tem coisas que nem o calvinismo ensina, né? Então as pessoas têm uma repulsa sobre o calvinismo sem entender, sem conhecer. E a força do calvinismo, conforme nós estamos estudando, e é uma dos pontos principais do nosso curso, e no todo, é o desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano, ele é espiritual também. Quando eu falo desenvolvimento humano, não é só questão econômica, não é só bem-estar nessa vida, é o desenvolvimento espiritual, é o desenvolvimento cultural, é o desenvolvimento físico, é o desenvolvimento completo. E eu enxergo no calvinismo hoje, né, sem sombra de dúvida, como a melhor cosmovisão de vida para qualquer ser humano na face da Terra. Se eu falar assim, olha, a cosmovisão de vida católica é a melhor, eu não considero que o catolicismo seja benéfico no sentido do todo. Ele vai deixar a pessoa com muitas dúvidas espirituais e com muitas coisas que poderão atrapalhar o desenvolvimento dela.
Então, eu acho que não tenho certeza, o calvinismo ele consegue, dar esse despertar no ser humano e tirar muito peso para que ele avance. Então, as pessoas rejeitam o calvinismo por preconceito, um mau preconceito, por causa dos estereótipos que foram elencados por causa desses pastores que, sem conhecer o calvinismo, estão falando mal. Eu vou dar um exemplo aqui que talvez os irmãos podem até ficar um pouquinho chocados, mas, por favor, tente só entender. Se você não entender, eu vou explicar de novo. Hoje, dentro desse dualismo político no Brasil, quando você fala direita e esquerda, fica bem definido. Esquerda contra a família, no sentido, né, principalmente para os cristãos, e direita a favor da família, assim, mais ou menos isso. E muitas pessoas, eles pegam o socialismo, o termo socialismo, e definem o socialismo. E, por exemplo, o socialismo, se você for no sentido da palavra, o socialismo ele não é comunismo, o socialismo não é um movimento político. Emile Durkheim, que era um sociólogo, um dos pais da sociologia, um cara ateu, ele fala da importância da religião e da igreja no meio da sociedade e tal. Ele fala que qualquer sociólogo, ele falando para alunos que estavam cursando sociologia e economia, qualquer um que tentar definir esse termo, ele está fugindo com todos os princípios da teologia. É um termo que a única coisa que poderia ser compreensível é o termo de sociedade bem estruturada, desenvolvida. Pronto. Se você colocar qualquer bandeira aí, vai dar errado. Então, quando a pessoa fala eu sou socialista e leva para o lado comunista, ele está se apropriando de algo que não pode. Eu sou socialista, estou levando para o lado da direita. Pode ser até um paradoxo aqui, né? Também está se apropriando de algo que não lhe é de direito, por se dizer, né? Então, quando eu falo assim, se alguém me perguntar, Clóvis, você é socialista? Eu falaria, sim, eu sou socialista. Sou socialista na concepção de quê? De bem-estar social do povo. Por exemplo, eu sou socialista quando as pessoas que não têm, no momento, o que comer, onde morar, elas sejam assistidas pelo Estado e o Estado venha prover todos esses recursos, porque, por exemplo, a nossa Constituição diz isso. Eu sou socialista que nem os noruegueses são, no sentido de distribuição de renda, e o governo deles é socialista, e é socialista declarado. Mas o socialismo ele apoia a questão de práticas contra Cristo. Se apropriaram disso também, no sentido de colocar só para uma bandeira. O socialismo ele não pode ser fatiado, ele é resumido nisso: bem-estar do povo, mais nada. Se entrar questões religiosas, se entrar questões de gênero, questões de minorias, tudo isso aí vai fatiar o socialismo e uma palavra também que não define o marxismo que ele acreditava. O marxismo, ele não é socialista, porque o socialismo ele antecede a ideia de Marx, né? Não tem nada a ver com Marx. Ele pode usar esse termo, mas também se apropriando dele. Por isso que eu falei para vocês que é um pouco estranho e vocês não me entendem mal, tá, irmãos? Eu não sou comunista, eu acho que é um sistema que nunca daria certo no mundo. É uma cópia barata dos ensinamentos de Jesus Cristo, quando ele fala de ajudar o próximo, de sempre ter o pobre para ajudar, quando ele dá aquela burdoada nos discípulos, principalmente em Judas, né, que fica horrorizado com o desperdício do unguento sobre ele. Poderia vender isso e dar aos pobres e tal. Olha, os pobres vocês sempre vão ter para ajudar. Então, o comunismo é uma cópia muito barata dos ensinamentos de Jesus Cristo, né? E claro que Karl Marx sabia disso, porque ele era judeu de família judaica e estava num país cristão, então ele sabia qual era a cosmovisão cristã e cosmovisão cristã judaica, ele sabia disso. Falar que ele não tentou copiar alguma coisa nessa nova estrutura dele é, é uma falta de sabedoria, né, de inteligência. Ele quis criar alguma coisa
tirando qualquer vínculo da religião, para que esse sistema que ele criou fosse glorificado. Na verdade, sucesso, né? Enfim. Então, irmãos, por isso que eu entendo que o calvinismo ele é muito bonito e na prática ele é mais bonito ainda. Porque você vê Calvino colocando a diaconia para combater a miséria em Genebra. Calvino ele ficou com a esposa dele, com a Idelete, muito tempo pensando como construir um sistema social para acabar com a miséria em Genebra e para estruturar uma forma de educação primária. Eu pergunto para vocês, vocês já ouviram, vocês como calvinistas, já ouviram sobre isso? Sobre essa ação social de João Calvino? Já sim, professor. João Sim, eu Lucas já já? ouvi, sim. Eduardo? Mais alguém? Se eu não me engano, tem um pastor presbiteriano que é falecido, ele perdão, ele lançou um livro sobre ação social do calvinismo, uma coisa assim, mais ou menos. E hoje, se você falar de ação social da igreja, parece que você já está falando que a igreja ela está num meio político, ela escolheu uma bandeira, e não é, gente. Não é, meus irmãos. O calvinismo nada mais é do que o cristianismo, a sua mais alta performance, explicado e apresentado ao povo. É isso. Né? Então, se você coloca em prática os ensinamentos do Senhor e aquilo que Calvino trouxe essa exegese para nós, dentro da sua hermenêutica, sua exegese, ele, ele traz essa interpretação para nós, por isso que a gente se apropria do termo calvinismo, que Calvino, com certeza, iria odiar isso, né? Que tem um grupo aqui se intitulando calvinista. Mas quando você vê que a missão da igreja de pregar o evangelho, de levar a criatura à reflexão e de ser esse movimento diferente, como um sal e a luz e transformador, ela vai impactar toda a sociedade sem precisar de levantar bandeira nenhuma política e fazendo parte dos ensinamentos que Jesus ensinou, deixou para nós, de acolher o pobre e o necessitado também. De ter essa quando você vê um pobre necessitado e tem condições de ajudar, glorifique a Deus. Por isso, é uma oportunidade que Deus está lhe dando de exercer a sua fé na prática também nessa área, de ajudar o pobre e a viúva, conforme Tiago diz que a verdadeira religião, se alguém quer ser religioso, seria essa, né? Então, o calvinismo é ação social, é bem-estar social, é procura de viver uma vida não vergonhosa, né? É tudo oposto ao que o catolicismo ensinava naquela época, principalmente na ideia de deixar o homem mais vulnerável possível e miserável, que assim ele seria mais dependente desse sistema que a igreja criou, o sistema feudal, e dentro daquela escala social baixa, que jamais ele poderia ter uma ascensão, aceder a outros degraus, jamais. Né? Então era proveitoso para a igreja ter um povo fechado, um povo trancado, um povo submisso a isso. O calvinismo é uma subversão social, porque ele quebra isso, ele quebra. E ele quebra trazendo, então, o que as pessoas apelidaram de capitalismo. Nada mais e nada menos que isso. Alguém tem uma pergunta aí, irmãos? Nós estamos chegando aqui a um ponto de conclusão por causa do horário também. Então, já que não tem nenhuma pergunta, eu quero concluir, irmãos. Deixa eu só ver aqui o tópico. Nós estamos no tópico 8, né? Depois a gente vai para a Escócia e, enfim, tem outros
outras nações históricas calvinistas também, né? Aqui tá falando um pouquinho da Escócia, da igreja, vai ser legal vocês lerem isso aqui, tá? Só interromper o compartilhamento aqui. Pronto. Então vamos para a conclusão. Concluindo, irmãos, isso não quer dizer, isso tá muito real em nossos dias. Que o cristão não pode se envolver com política. Vocês concordam comigo? Não? Ninguém falou nada? Concordar com essa realidade que isso está acontecendo, ou concordar que o cristão não pode, de fato, se envolver? Se vocês concordam que o cristão ele pode sim se envolver com Pode. política. Concordo com isso, o cristão pode. Uhum. É um grande exemplo aí, o professor Abraham Kuyper, né? Aí, opa, é verdade. Bem lembrado, Lucas. Eu acho que deveria ser o maior exemplo para os calvinistas que pensam na política. Marcelo Mendes, levantou a mão. Eu ia citar exatamente esse exemplo aí, Abraham Kuyper. Eu acho que é um modo de fazer diferença de uma maneira efetiva, né? Exatamente. Gostaria também, professor, de aproveitar o ensejo. Nos Estados Unidos, qual foi a faculdade que foi criada por calvinistas? As históricas foram todas, né? Harvard, Princeton, Yale. Deixa eu lembrar de outra aqui. Harvard, Princeton, Yale, tem mais. Tem um monte, meu irmão. Tem um monte. Na disciplina, é que não está aberta para vocês ainda. Na disciplina 13 colônias, tem um monte delas lá. E o tema de cada uma, são temas bíblicos, né? Então tem várias. Eu falou aí sobre o cristão calvinista se envolver com política. Eu conheço um que se envolveu com política aí, inclusive saiu como candidato aí, mas acho que ele não conseguiu voto suficiente, não ganhou na cidade dele. Se eu tivesse morasse lá, eu ia votar nele também. Tá falando de mim não, né, meu irmão? Então, o meu caso com política é desde criança, né? Porque a minha mãe, ela era assessora de deputada e sempre acompanhava ela na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Eu conhecia aquela Assembleia como palma da minha mão, corria aqueles corredores, entrava lá, tocava o terror lá. E tinha até uns deputados lá que eram gente boa, né? Cumprimentava, enfim. Era o deputado Wilson Pires, era um médico, eu lembro dele até hoje. Partido Progressista. A minha mãe, ela, além dela trabalhar na Assembleia Legislativa diretamente para deputado, ela também participava em todas as políticas, vereador, prefeito, depois as de deputados, governador, senador, presidente, enfim. Principalmente ela pegava ali para trabalhar. Deputado estadual era o forte dela, né? Deputado estadual. E prefeito e vereador. Então ela fazia isso, ela fechava com esses políticos. Ela era também presidente da Associação Comunitária do bairro, um bairro tinha quase 10 mil pessoas, então muita gente iam atrás dela pedir apoio, aquela coisa toda, e ela mesma nunca se candidatou à política. E minha mãe, ela detestava a esquerda, sabe? Ela tinha um horror sobre a esquerda. E o meu pai era separado da minha mãe. Foi pelo meu pai que eu fui estudar sociologia.
E o meu pai já era do movimento revolucionário 8 de abril, né, do MR8. Ele era meio assim na década de 70, né, 80. Ele era meio revolucionário. E quando surgiu o convite para mim fazer parte da política, na verdade eu entrei para ajudar a nossa sigla, e o objetivo era eleger, no mínimo, um candidato, né? Porque quando você vota para vereador, na verdade, você está votando agora é para o partido, né? Antigamente era chapa. Então, o nosso partido, pela quantidade de votos, depois o quociente ali final, iria eleger, perdão, o candidato. E conseguimos bater a meta, né? E então eu não entrei muito, muito crente que ganharia. Sendo sincero, era mais para ajudar os companheiros lá de partido. E, enfim, mas na próxima eu vou entrar de novo, se Deus quiser e permitir. Eu gosto muito de política. Eu ensino meus alunos a fazer projetos políticos. E eu acho que a política, acho não, tá? É vício de linguagem. A política é o canal que Deus permitiu para que venha ter um equilíbrio na Terra, né? Porque pela política nós podemos ver a mão de Deus, ou abençoando, ou corrigindo um povo, não é verdade? Então, a política é muito importante na vida do, do cristão, só que ele não pode se apropriar do cristianismo e tentar tirar vantagem, né? Vote no pastor Clóvis, vote no pastor Eduardo, no pastor Lucas, no pastor Jonatas, no pastor Rodrigo, no pastor Gabriel, no pastor Marcelo, usando esse título como se isso trouxesse aí benefício para você, pela popularidade, né? O calvinista, se ele entrar, isso é o calvinista raiz, se ele entrar na política, qual que é o princípio dele? Glorificar a Deus. Ele pode estar, não existe nenhum partido político hoje, irmãos, em todas as siglas, que ele é perfeito. Todos têm as suas mazelas aí, todos, a maioria tem. E vai piorar, né? Porque está surgindo cada dia mais e mais. Ele pode estar até no meio de um partido ou de um grupo ali que está com uma visão bem contrária dos seus princípios. Qual que é a sua posição? Se ele aceitar, ele se corrompeu. Se ele não aceitar, ele tem que ser homem para aguentar o que pode vir com isso. Então, o calvinista ele tem que ser firme, tem que ser um homem firme de palavra, de ideais fortes e firmes, no sentido de não retroceder, né? Se ocorrer um dia que realmente esse país tenha irmãos calvinistas, não é calvinista de cara fechada, de mal com a vida, sentindo a última bolacha do pacote, o mais santo de todos, mas aquele humilde que sabe o poder que tem através que Deus deu para ser exercido através da política e ajudar o seu povo, beneficiar a sua nação. Ele está glorificando a Deus com isso, né? Ele vai estar glorificando a Deus com isso sim. E que Deus nos ajude, porque o Brasil ele tem todo o potencial para ser uma nação, uma das mais felizes do mundo, até Cristo voltar. Nós temos o potencial para isso. Mas se nada for feito, se nada começar a ser feito, vai continuar assim, né, até o fim. E será que é isso que Deus quer? Nós não sabemos o que Deus quer. E não cabe a nós tentar descobrir o que Deus quer. Cabe a nós exercer diariamente a nossa fé, exercer os nossos princípios, exercer os dons e os talentos que o Senhor nos deu. Cada um na sua área, exercendo os princípios de Cristo através do seu calvinismo, com certeza faremos um mundo diferente e melhor. Eu acredito nisso. E não precisa de nenhuma bandeira a não ser a de Cristo. E também não precisa escancarar para as pessoas, né? Elas irão ver que realmente você tem princípios cristãos. Porque tudo que é bom e perfeito provém de Deus, nosso Senhor. Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma colocação, alguma ideia. Eu já falei tudo que tinha para falar dentro desse tópico. E Jonatas, quer falar? Eu vi aí mexendo aí no microfone.
comentário rápido. Diga-me. Eu adoto uma posição bastante de um ateu político atualmente, mas eu sou grato a Deus por essa disciplina, porque está me fazendo ver de uma outra forma e ter uma noção da amplitude no passado em que o calvinismo teve em várias nações. E o quanto isso beneficiou aquela nação. A partir mesmo ali do percurso formativo, deu para ter noção dos países, a partir do IDH, né? E classificados ali em um top 10, não sei, e você consegue perceber a influência que a reforma teve nesses países de forma política. E eu achei isso muito, muito, muito interessante. Então, irmão Jonas, é isso. O calvinismo, nós temos que, olha, tirar as cortinas, tirar toda aquela, sabe, aquela questão muito intelectualizada, muito fechada, muito restrita a algo. Ele é muito amplo. Eu acredito que nem Calvino tinha essa ideia do que Deus faria através da vida dele e dessa cosmovisão que surgiu ali. É muito forte. Deus me deu a graça, eu falo isso porque Deus me deu a graça mesmo, de conhecer a Noruega. Eu estive na Noruega, eu morei lá. Eu estive em Frankfurt, também na Alemanha. Então, eu tive no país luterano e em dois países luteranos também tive uma parte calvinista ali na França, conhecendo um pouquinho, bem na divisa com a Espanha, igrejas fundadas por missionários calvinistas, da Igreja de Genebra. Eu fiquei assim, impactado de como as pessoas estão usufruindo de um bem que não foi plantado por elas, que foi lá no passado, né? Para que quando ocorresse um momento de prosperidade, alguma coisa que surgisse, elas pudessem ser alcançadas. Conforme nós falamos na última aula, não adianta um país, ele ter muitos recursos, se a sua cosmovisão de vida egocêntrica, partindo de cada um que faz parte desse país, principalmente das autoridades, ninguém vai usufruir, a não ser ele. Isso traz a corrupção, é o resultado da corrupção. Para mim, é o egocentrismo, né? Perdão, o egocentrismo traz a, a, a corrupção. A pessoa só pensa nele, só nele, no seu bel prazer, e de poucos ali, pronto. E essa é a nossa cultura, infelizmente, muito forte no Brasil. Agora, quando você olha para esse país, por exemplo, na Noruega, uma pessoa que ganha um salário mínimo lá, um salário assim, não tem um salário mínimo específico, né? Mas a quantidade, como se fosse um salário mínimo, ele consegue comprar sua casa, financiar sua casa, pagar ela no banco, comprar seu carro e viajar ainda, meu amigo. E, cara, não tem como entender isso. Por que não acontece no nosso país? Fruto de uma cosmovisão diferente. Eles têm isso, mesmo que a pessoa fala, eu não estou indo na igreja, ou eu sou ateu e tal, você vê, é tão enraizado neles, que, assim, é só indo lá e convivendo para você testificar o que eu estou falando para vocês. E, e o calvinismo, principalmente na Holanda, você conversa com um holandês, eles têm esses traços, assim, não tem aquela questão de luxo, um país super desenvolvido, nós temos um ministro que vai de bicicleta para o parlamento, nós temos uma igualdade salarial das pessoas ali, mas não é aquele comunismo de miséria, né? O comunismo é todo mundo pobre. Ali é igualdade no sentido de que todos têm condições de o irmão quer entrar agora, mas a gente já está despedindo aqui, né? Eu vou permitir ele entrar só para ele ouvir o amém. Então, isso é muito forte, né? Muito forte na vida dessas pessoas e elas têm até hoje, carregam isso, né? O reverendo Gabriel comentou aqui, ele disse que está com a voz ruim, né, irmão Gabriel, reverendo Gabriel? Ele diz assim: o calvinismo, como sistema de vida fundamentado na cosmovisão cristã, nos proporciona a possibilidade de cumprirmos com o propósito para o qual fomos criados, glorificar a Deus. Todas as áreas da vida voltadas para o serviço ao Senhor.
é isso que nós cremos. É isso aqui, irmãos. Eu quero concluir. Falta 2 minutinhos para 22h30. Se nós entendermos o que é realmente o calvinismo e passar isso à frente e discipular, não é necessário um exército numeroso de pessoas. É o primeiro passo. O primeiro passo é isso. É você ensinar isso para as pessoas na sua igreja, na sua casa. E aí esse pequeno exército vai sendo formado. Quando você menos imaginar, quem você menos imaginou, ele está lá exercendo um papel político. E eu quero concluir com isso. Eu dei uma aula de sociologia uma vez e aí chegou na parte de Calvino. E, e aí eu falei do calvinismo, tal, acho que foi em 2, 3 aulas. O que ele fez? Mas com todo o recurso didático me respaldando, né? Então não estava tirando algo da minha teologia, eu estava falando de respaldo histórico, histórico ali, palpável nos livros da escola. E um monte de jovens foi chegando, não na hora, mas posteriormente, falando: onde que eu posso conhecer mais sobre esse homem aí que o senhor ensinou? Eu falei: quem? Calvino? É, Calvino e tal. E aí foi criando nesses jovens o interesse de uma pessoa que causou algo bom na vida das pessoas, na sociedade. E há um anseio por isso, né? De ter uma mudança social, uma transformação social, e muitos movimentos tentaram isso aqui no Brasil, não conseguiram. Pode ser que a gente melhore no próximo ano, pode ser que não, só Deus sabe. Mas eu tenho certeza, meus irmãos, que o dia que nós olhar lá na frente e ver pessoas com essa cosmovisão que estamos tratando aqui, exercendo o princípio de autoridade em nosso país, e o nosso povo também entendendo isso, e sendo influenciados por isso, pode ter certeza que o nosso país, até o dia de Cristo, da glória do Senhor, da volta do Senhor, vai ser uma nação totalmente diferente da nossa. E não podemos ser fatalistas, tudo vai ficar ruim e tal. Essa é uma escatologia muito pobre, não dá tempo da gente falar isso aqui não, mas na próxima aula a gente pode até comentar sobre isso. Tá joia? Meus irmãos, vamos orar então. O Ricardo Bruno chegou bem na hora do amém, meu irmão. A gente vai. Já estava encerrando, estava nas considerações finais aqui, tá? Mas é muito bom ter você aqui conosco, tá joia? Vamos orar ao nosso Deus, nosso Pai querido. Vou pedir ao irmão Jonatas para fazer essa oração. Pode ser, meu irmão? Amém. Oremos então. Amado Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, por este momento de comunhão, Pai. Acima de uma simples aula, nós estamos aqui para aprendermos mais de Ti, da história da Tua igreja, e sermos edificados por isso. E pedimos que o Senhor possa, Senhor, continuar, Pai, conduzindo as nossas vidas para mais perto de Ti. Queremos, Senhor, nos aproximar cada vez mais do Teu Filho Jesus Cristo, e podemos sermos Teus discípulos e trazer todo este aprendizado de forma mastigada para que a Tua igreja, para que onde possamos servir, possamos ser bênção para estes que serão edificados por isso. Que a Tua palavra seja sempre a nossa bússola e que o Senhor possa abençoar nossas vidas cada vez mais em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu interromper a gravação aqui. Será que eu. Ah, tá. Gravou.